O dia que eu vi um vídeo no celular do meu marido, onde ele estava com outra, enquanto o meu filho dormia do lado deles. Eu pensei muito antes de contar minha história aqui, porque eu não vou mentir que eu sinto vergonha pela situação, por tudo que eu já aceitei e por tudo que eu ainda aceito. Enfim, eu vou resumir a história porque ela é bem grande, tá? No final de 2021, eu mudei de estado e quando eu cheguei aqui, eu arrumei um trabalho e eu conheci o meu marido nesse trabalho. Quando eu comecei a trabalhar lá, nós começamos a trocar olhares, paquera daqui, paquera dali. Só que depois de um tempo, eu descobri que ele namorava, só que isso não impediu da gente se paquerar. Até que nós começamos a nos envolver e depois de um tempo, depois de alguns meses, ele terminou o relacionamento dele com a namorada dele e ficou solteiro. E nós continuamos ali dando os pegas, só que totalmente sem compromisso. Só que um tempo depois que a gente tava ficando, eu comecei a gostar dele e eu vi que ele também estava gostando de mim. Até que entrou uma funcionária nova no nosso trabalho e quando essa menina entrou pra trabalhar lá, logo de cara eu vi que ela se interessou por ele e eu vi que ele também ficou balançado por ela. Beleza, vi que rolou um clima ali entre os dois e fui conversar com ele. Falei, olha, eu vi que você ficou balançado com ela, vi que ela também ficou balançada com você. Você quer ficar com ela? Por algum acaso você quer sair com ela? E nisso ele respondeu que não, até porque era muito chato, porque a gente trabalhava todo mundo no mesmo lugar e não seria legal. Ok, passou os dias, até que chegou um final de semana e nesse final de semana eu saí com as minhas amigas. E assim que eu cheguei no rolê, quem que eu encontro no mesmo lugar que a gente foi? Exatamente, o meu boy, com essa menina do trabalho que ele falou que ele não ia ficar. Beleza, passei por eles, fingi que não vi. E depois desse dia, eu decidi terminar com ele o que a gente tinha, o lance que a gente tinha, porque a gente não tinha nada sério até então. Só que a gente tinha um lance, a gente sempre ficava. Então fui e terminei o que a gente tinha. Até porque ele não precisava mentir, mesmo assim ele mentiu. Até que dias depois do que aconteceu, os dois começaram a namorar. E quando eles começaram a namorar, eu bloqueei ele de tudo e passamos a não conversar mais, nem pelo celular, nem assunto de trabalho, assunto pessoal, nada. A gente não conversava, a gente não se falava, a gente nem se olhava. Eu evitava ele. Até que 4 meses depois, um amigo em comum me mandou mensagem e falou que o meu boy, no caso meu ex-boy, pediu pra eu desbloquear ele porque ele queria conversar comigo. Beleza, fui, desbloqueei, nisso ele mandou mensagem, pedindo desculpas por tudo que ele tinha feito. Ele falou que ele não tava mais com a menina e falou que sentia saudade de mim, que queria voltar a ficar comigo. Beleza, nós começamos a ficar, nós voltamos a ficar. E nesse tempo, todo mundo já sabia, porque eu me declarei pra ele, só que ele não quis me assumir, porque ele falou que ele não queria estragar o que a gente tinha. Então acabou que ficou por isso mesmo. Até que um certo dia eu recebi uma proposta muito boa, mas assim, muito boa mesmo de trabalho em outro estado. E não tinha como eu negar, porque era uma proposta muito boa, o salário era muito bom, enfim. Eu decidi aceitar e eu fui embora para esse outro estado. E com 2 meses que eu estava nesse outro estado, eu descobri que eu estava grávida. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu descobri que eu estava grávida e eu já estava grávida de 4 meses. Quando eu descobri, gente, foi o maior terror da minha vida. Eu estava desesperada, eu fiquei desesperada porque eu estava sozinha, num lugar novo, que eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém ali comigo. Imagina uma gravidez. Eu entrei em total desespero. Nisso eu fui e mandei mensagem pro pai da criança para avisar, né, da gravidez, dar a notícia para ele. Quando eu dei a notícia para ele falou para mim que ele não queria filho naquele momento, que ele não queria ser pai naquele momento e que ele ia mandar um dinheiro para eu portar. Quando ele falou isso, gente, me deu ai, que raiva, dor misturado com raiva, misturado com tudo. E ali eu falei pra ele que eu não ia fazer isso, que eu ia seguir então sozinha mesmo a minha vida, que eu ia criar meu filho sozinha. E assim eu fiz, bloqueei ele de tudo e segui com a minha vida. Até que tempos depois ele me procurou, através desse amigo nosso em comum, e mandou mensagem pedindo desculpa, falou que foi um choque pra ele no dia quando ele recebeu a notícia, que ele não estava preparado, só que ele tinha se arrependido demais de tudo que ele tinha feito, e que ele queria assumir a criança e seguir, né, fazer o papel dele de pai. Beleza, respondi ele meio ali seco e ficou por isso mesmo. Até que o tempo passou, eu ganhei meu filho, só que quando eu ganhei, eu fui pra casa da minha mãe, fiquei lá na casa da minha mãe pra minha mãe poder me ajudar. E nisso, quando eu ganhei, ele foi até a casa da minha mãe pra ficar um tempo ali comigo. E ali, de novo, ele pediu desculpa, falou que era eu mesmo que ele queria poder viver, formar uma família. Agora nós tínhamos um filho, então que ele queria formar a família. E que era eu mesmo que ele queria porque ele me amava. Pediu perdão e pediu uma chance e me pediu em namoro. E eu, apaixonada, também queria minha família, claro, acabei perdoando e comecei a namorar com ele. Até que depois de uns dias ele voltou, ele teve que voltar para a cidade dele para resolver umas coisas lá. E depois de uns dias ele voltaria para a cidade onde eu estava para ficar comigo. Só que nesse tempo, enquanto ele estava nessa outra cidade, eu recebi a mensagem da ex dele, de uma moça, falando que eu era culpada por ter acabado com o relacionamento dele, que eu roubei ele dela. E na hora eu não entendi nada. Na hora já mandei mensagem pra ele, falei, olha, me explica isso daqui porque eu não tô entendendo nada. E nisso ele falou que no tempo que eu fiquei fora, ele voltou a ficar com ela. Só que quando ele viu que a ficha caiu, que ele realmente queria eu, a nossa família, o nosso filho, ele terminou com ela
pra poder ficar comigo, me assumir e assumir a nossa família. Mas, segundo ele, ela não aceitou nada bem o término, e eu acredito que não mesmo. E por isso que ela me mandou essa mensagem querendo acabar com o nosso relacionamento. Na hora eu fui, bloqueei ela e beleza, vida que segue. Eu sei que a gente ficou morando 1 ano no interior e depois de 1 ano a gente se mudou para São Paulo, na capital, em busca de trabalho, né, condições melhores. E quando nós mudamos para a capital, foi aí que a bagunça começou. A gente sempre gostou de festas, a gente sempre gostou de sair, curtir, dançar. Em algum momento dessa curtição, a gente teve a ideia de apimentar a nossa relação e trazer mais uma pessoa para nossa relação, né, para poder realizar os fetiches dele, o meu também. Conversamos bastante, encontramos uma menina, marcamos de ir para uma balada com ela para poder conhecer ela melhor, fomos para essa balada com ela e depois da balada nós fomos para casa e lá nós ficamos com essa menina. E assim, por ser a primeira vez, foi muito bom. Eu pensei que eu ia ficar enciumada, mas não fiquei com ciúmes, aproveitei pra caramba ali o que a gente estava fazendo. No dia seguinte, quando o álcool passou, eu tava meio com receio, que eu falei, como que será que vai ser no dia seguinte quando o álcool passar? Só que mesmo assim o álcool passou e eu continuei gostando do que eu tinha feito. E foi uma experiência tão gostosa que a gente decidiu repetir a dose, só que com outra pessoa. E novamente foi muito gostoso. E teve uma vez que eu falei pra ele que eu queria agora um homem, só que meu marido não aceitou, falou que homem ele não aceitaria, que seria somente mulher. Beleza, continuamos somente com mulheres, até que chegou num ponto que meu marido falou que ele queria fazer com 3, no caso eu e mais 2. Beleza, chamamos 2 meninas, marcamos em casa, e assim que elas chegaram, nós começamos a beber, nós começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem, até que o álcool bateu, e nós começamos a nos pegar, até que nós fomos pro finalmente. Só que, lá no meio dos finalmente, eu percebi que meu marido ele não tocava em mim. Ele tocava em uma, saía de uma e ia pra outra. Saía dessa e voltava pra outra. Ele ficava nas 2, mas ele não relava em mim. Até que chegou uma hora que eu fiquei chateada assim com a situação, fiquei brava e fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, ele veio atrás de mim, perguntando o que estava acontecendo, e eu falei que eu não tava gostando. Eu falei, você não colocou a mão em mim. Beleza. Falei pra ele, olha, volta lá, termina o que você tem que terminar, não vou fazer show aqui agora, depois a gente conversa. Só que quando ele voltou pro quarto, as meninas já estavam dormindo. E quando ele viu que as meninas já estavam dormindo, ele voltou atrás de mim pra me procurar, porque ele falou que ele queria. E ali eu falei pra ele que eu não ia fazer nada. Quando eu falei pra ele que eu não ia fazer nada, ele falou assim, se você não fizer, eu vou atrás da outra menina e eu vou fazer somente com ela. Eu falei, vai. Quando eu falei isso, ele foi. Ele foi e fez com a menina no quarto do lado, enquanto eu estava no meu quarto, ouvindo tudo e chorando. Ok, passou essa noite, até que no dia seguinte eu fui trabalhar, me sentindo um verdadeiro lixo mesmo, eu tava assim completamente mal. Trabalhei o dia inteiro e voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, eu sentei pra conversar com meu marido e falei pra ele que eu não queria mais fazer isso, porque eu não tinha gostado. Ele até tentou ali se justificar, sabe? Mas ele entendeu a minha posição, o meu lado, pediu desculpas. Eu falei pra ele que eu não queria mais fazer isso e ficou combinado que nós não faríamos mais isso. Beleza, os dias foram se passando, nossa relação tava super estranha, a gente tava assim meio que levando, sabe? Empurrando com a barriga. Até que um dia eu decidi mexer no celular dele. E quando eu peguei pra mexer no celular dele, eu encontrei um vídeo dele transando com essa outra moça que estava em casa. E pasmem, pra piorar ainda mais a situação, não bastando somente a traição comigo, enquanto eles faziam, o meu filho estava dormindo do lado. Quando eu vi aquilo, eu fiquei maluca, eu fiquei irada. Gente, eu fiquei cega de raiva, possessa. Fui pra cima dele, já comecei a bater, já comecei a xingar ele, mandei ele embora de casa, peguei todas as coisas dele, joguei no quintal de casa. Eu quebrei tudo que vocês imaginam que eu tinha pra quebrar em casa, eu quebrei. Enquanto a gente brigava, sabe o que ele falou pra mim? Que ele não foi procurar na rua, que foi eu que trouxe pra dentro de casa. E ali eu vi que ele tinha razão. Eu dei motivo pra ele me desrespeitar. Beleza, ficamos separados durante um tempo. Ele não saiu de casa, nesse tempo ele ficou morando em casa. E a gente separados. E assim, nesse tempo eu não fiquei com ninguém. Eu só conversei com um contatinho, com um amigo que eu tinha, um conhecido que eu tinha. Mas eu não fiquei com ninguém. Ficamos separados durante um tempo, até que depois de um tempo ele veio conversar comigo de novo. Falou pra dar mais uma chance, enfim. Voltei, não esqueci nada do que aconteceu, só que eu voltei. Só que depois de um tempo que eu voltei, eu descobri que no tempo que a gente ficou sozinho, gente, vocês não estão entendendo. Ele pegou o mundo inteiro. Enquanto eu sofria, o bonito tava por aí, se divertindo. Beleza, nós voltamos, só que assim, depois que a gente voltou, não tinha mais como, não tinha jeito mais a gente ficar junto, porque a gente brigava demais, a gente se desentendia demais, era muita coisa acontecendo. Então o que aconteceu? Chegou no meu limite e eu acabei me separando novamente, só que eu falei que dessa vez eu queria me separar mesmo e falei pra ele ir embora de casa. Foi difícil, porque quando ele saiu de casa, ele mostrou tá muito arrependido de tudo que ele tinha feito. Eu fiquei mal pra caramba de ter que mandar ele embora de casa, mas fiquei firme.
E nesse tempo que a gente ficou separado, todo mundo ficou sabendo que a gente estava separado. E eu acabei ficando com esse conhecido meu, que eu tinha conversado com ele, com esse contatinho. Só que assim, beijinho, nada demais. Até que um dia o meu ex veio na minha casa pra poder ver o nosso filho. E ali nós compramos uma pizza, comemos todo mundo juntos, sorrimos bastante, conversamos bastante e ele foi. E depois desse dia nós começamos a conversar de novo, nós começamos a sair juntos de novo. E nisso ele falou que ele queria voltar pra casa, porque ele sentia falta da família. E ele pediu mais uma chance pra mim. E ali eu falei pra ele que pra ele voltar, pra gente voltar, tudo teria que ser muito diferente. Ele teria que prometer, porque do jeito que tava não tinha como. E ali eu falei pra ele me contar tudo que ele tinha feito. Ele realmente contou. Gente, ele passou o rodo enquanto a gente tava solteiro. Ele passou o rodo. Ele contou tudo que ele fez. Fiquei bastante mexida. Só que eu falei, bom, não tava comigo, então vamos deixar pra lá. E eu contei pra ele que eu dei um beijinho nesse meu conhecido. Quando eu falei isso, ele surtou. Ele surtou, quer que eu saia do meu trabalho de todo jeito. Eu acho que o que eu fiquei mais chateada dessa última vez é que ele foi atrás da ex dele, aquela ex que mandou mensagem pra mim e tudo mais. Eles só não ficaram porque não deu tempo. A gente voltou antes, que ele falou que ele não queria ela, que ele queria era eu mesmo, que ele me amava. Então não deu tempo deles ficarem. Só que eu fiquei pensando, nossa, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi correndo atrás dela, ele foi procurar ela novamente. Enfim, nós decidimos zerar e começar tudo do zero novamente. Claro que não é a mesma coisa, não, sabe, tá tudo bem diferente. Mas eu me sinto uma boba por acreditar que vai ser diferente, mas eu tô tentando. E eu fico pensando até onde que eu vou me sujeitar a viver ou aceitar qualquer coisa pra ter uma família, porque já tá tudo tão diferente entre nós, o sexo já não é mais o mesmo, ele tenta de tudo, mas não vai, já não é mais a mesma coisa. Ele vive pedindo pra eu sair do meu trabalho, só que eu não vou sair porque é um trabalho muito bom, eu recebo muito bem, porque o menino que eu fiquei é do meu trabalho, então ele quer porque ele quer que eu saia do meu trabalho, só que eu não vou sair do meu trabalho. E ele falou pra mim que se eu não sair do meu trabalho, isso pode custar o nosso casamento novamente. Mas aí eu fico pensando, será que seria ruim se custasse realmente meu casamento de novo? Será que seria ruim? Porque eu não vou sair do meu trabalho. E assim, ele é uma ótima pessoa, um ótimo pai, ele tem suas qualidades, ele é o provedor da casa. Mas será que vale a pena? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Imagina seu marido chegar em casa falando que foi assaltado e que o bandido só levou a aliança dele. E detalhe, depois dele ter ficado trabalhando até mais tarde no fatídico dia. Olha quanta coincidência, não é mesmo? Eu descobri que eu era corna assim, porque ele jurou que eu não ia desconfiar e fazer o que toda mulher madura faz quando tá desconfiada que o macho tá traindo. Não é mesmo? Por quê? Vou contextualizar pra vocês. Eu, casada, botar meu nome fictício, Jurefina. Eu, Jurefina, casada com o Jurandir. Beleza. Já tínhamos mais ou menos uns 4 anos casados. Casamento esse que ele insistiu pra poder acontecer. Eu nem queria casar. Mas beleza. Todo dia meu marido chegava em casa às 7 horas da noite. Todo dia ele saía do trabalho 6. Era mais ou menos 1 hora até ele chegar em casa. 7 horas em ponto ele estava entrando dentro de casa procurando janta. E aí um belo dia, ele simplesmente me manda mensagem. Dias esse que ele tava estranho, frio na dele. E homem burro, quando vai trair, fica estranho com a mulher de casa. Por isso que é tudo burro, porque a mulher quando vai trair, ela é boa com o de casa e o fora de casa. Ela não muda com o de casa porque tem outro na rua. Ela é boa com os dois, o homem não. O homem esfria com a mulher dentro de casa. Eu tava estranhando que ele tava estranho, não me procurava. Beleza, eu já tava aqui, ó, com a pulguinha atrás da orelha falando, eu tô sendo corna, eu tô sendo chifrudinha sim, eu tenho certeza. Mas aí eu não tinha certeza, decidi, eu acabei tendo. Ele me mandou uma mensagem. Tava há anos trabalhando nessa empresa, que de casado com ele eu tinha 4, de relacionamento eu tinha 5, ele tava na mesma empresa. Falou, amor, meu chefe pediu pra eu poder ficar até mais tarde hoje. Nunca pediu o chefe, do nada. Eu falei, sério amor, sério, caramba, coisa chata. Tá que horas? Ah, tá umas 10 horas, eu tô em casa. Falei, não, tudo bem. Então, nunca pediu, né? Acontece, pediu uma vez, mas eu já estava desconfiada, mas eu queria acreditar no meu Jurandir, eu queria. Beleza, 10 horas da noite, ele me chega com uma cara de assustado, falando assim, meio embolado, sabe? Que segundo ele tinha sido assaltado. Eu falei, meu Deus, amor, sério, como assim, que aconteceu? E meu marido tinha carro, celular, ele vinha do trabalho de carro. Eu falei, meu Deus, levaram o carro, o que houve, que não sei o que. Ai, amor, eu não sei o que fazer e tal. Foi assaltado e chorando e começou a chorar. E eu vi que ele tava sem aliança.
Eu falei, o que que levaram, amor? Levaram o carro, levaram seu celular dele no bolso. Amor, levaram a minha aliança. Eu falei, só a sua aliança? Só. Foi mão armada, amor. Eu fui parada, fiquei muito assustada. Ele falou, me passa a aliança. E aí eu dei a aliança e ele saiu correndo. Eu falei, um bandido, mão armada. Eu falei, onde é que foi o assalto? Ah, foi na rua de baixo, deserto. Então, um bandido numa rua deserta, mão armado, vai roubar o celular, vai roubar a aliança e sair correndo, ele de carro. Eu falei, mas como é que foi essa logística? Não, eu tava parado no sinal, ele parou do meu lado, tava a pé, mão armada, mão armada, me pediu aliança, eu dei, o vidro tava aberto, saiu correndo. Eu falei, nossa, ele não pediu nem pra você descer do carro, celular, nada. Não, amor, só levou a aliança. Eu falei, entendi. Aí acalmei ele e falei, calma, amor, tá tudo bem, é só uma aliança, a gente compra outra. Não, mas é porque eu fiquei muito nervoso, ele botou a arma na minha cara, não sei o que, ele fez todo aquele drama pra eu não poder suspeitar, né? Eu falei, não, amor, tá bom, vai tomar um banho, fiz comida, relaxa, tá tudo bem. Ele foi tomar banho. Amor, quando ele foi tomar banho, assim que ele foi pra tomar banho, eu peguei o telefone dele. Eu peguei o telefone dele e tava lá a mensagem da amante dele. Nossa, noite foi muito boa, não sei o que. Ele é tão burro que ele não trocou nem a senha do celular, porque eu sabia a senha dele, pra eu não correr o risco de olhar. Ele não apagou nem a conversa, ele marcou com a mulher, ficou com a mulher, falou que ia falar pra mim que ia trabalhar até mais tarde. Ficou com a mulher, perdeu a aliança, porque provavelmente perdeu a aliança, não sabia onde estava. Falou pra mim que foi assaltado e que só levaram a aliança dele. Gente, eu entrei com um pedaço de madeira no banheiro, dei tanto nele, ele apanhou pelado, sem roupa, corri ele pra fora sem roupa, tá bom? Sem roupa. Ele saiu correndo, todo mundo vendo o que tava acontecendo, a vergonha que ele tava passando, com os boludos tudo pra fora. Apanhou até o toba fazer bico, botei ele pra fora, me separei, falei que ele era burro pra baixo. Falei, você é burro, foi assaltado nada, tava com um amante, perdeu a aliança, homem burro ainda por cima. Ele não teve nem como negar. Eu falei, eu olhei seu telefone, me separei, gente. E foi isso. Ele ficou comentário do bairro todo, porque ele correu pelado, deu batendo nele com madeira.